Bom dia, eu sou a Tayane e vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre novas conquistas pelas tribos. Se encontra em Juízes 1, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 réis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriade-Arba, e Judá feriu a Cesai, a Imã e a Talmai. Estarei explicando. Em Juízes 1, vemos como se comporta as tribos. Agora sem Josué, pois aqui ele já está morto. O capítulo começa dizendo que Judá e Simeão ouviram o Senhor e partiram para conquistar mais terras, porém dos versículos de 21 a 36, vemos que a ordem para conquistar foi negligenciada e eles passaram a fazer acordos com as nações, as quais o Senhor ordenou que fossem destruídas. Ou seja, após a morte de Josué, eles não continuaram obedientes como eram em sua presença. Não podemos negociar com as ordens de Deus e simplesmente escolher o que queremos e o que não queremos viver. Em nenhum momento a direção mudou, então eles deveriam continuar fazendo o mesmo que vinham fazendo: atacar, expulsar, conquistar. A lição aqui é a de que não devemos manter o que Deus mandou e repelir. A soberania de Deus vai além. Se ele mandou expulsar da sua vida, não retenha, pois muitos danos podem ser causados. O significado de Juízes 1 fala a respeito da conquista incompleta de Israel. O escritor do livro se preocupa com os eventos após a morte de Josué, mas antes de descrever esses eventos, ele lhes fornece um plano de fundo descrevendo a conquista de Canaã por Israel sobre Josué. Primeiro ele resume o ataque liderado por Judá e Simeão na parte sul do Planalto Central. Novas conquistas pelas tribos. Jerusalém estava entre as cidades das montanhas que Josué capturou. Mais tarde, no entanto, foi retomada pelo inimigo, de modo que quando Benjamim recebeu Jerusalém em sua divisão tribal, o inimigo estava firmemente no controle da cidade novamente. Israel então levou a conquista para o sul, para Hebrom, onde Caleb obteve uma grande vitória. A ousadia de Caleb encorajou Otoniel, que espalhou a conquista ainda mais. Embora os exércitos israelitas tenham conquistado o controle da região montanhosa, eles não foram capazes de manter o controle das planícies, sendo levados de volta às colinas pelas forças de carruagem cananeus. Consequentemente, cidades capturadas por Israel na planície costeira do sul da Palestina foram posteriormente recuperadas pelos filisteus. Tendo descrito a conquista de Israel no sul de Canaã, o escritor retrocede na história para mencionar a parte da conquista anterior de Israel no centro de Canaã.
Quando os israelitas espalharam sua conquista para o norte, ganharam um controle da região montanhosa, mas não puderam obter controle nas regiões das planícies onde as forças da carruagem cananeia operavam. Nas áreas tribais do norte de Naphtali e Azer, os cananeus mantiveram um controle ainda maior e a tribo costeira central de Dan foi forçada a sair completamente de seu território. Juízes 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Josué. Juízes começa como o livro de Josué, fazendo referência à morte dos líderes anteriores, Moisés e Josué. Entretanto, nenhum homem foi encarregado de liderar Israel após a morte de Josué. Contudo, designou-se a tribo de Judá para comandar a luta contra os cananeus. A escolha de Judá era o primeiro aviso de que a predição feita por Jacó para a tribo aconteceria. A profecia iria realizar-se com o estabelecimento da monarquia sob o comando de Davi, que pertencia à tribo de Judá e seus descendentes. Juízes 1, versículo 2. Judá subirá. A liderança de Judá foi antecipada já na bênção de Jacó, na qual ele prometeu que reis surgiriam da linhagem desta tribo. Juízes 1, versículo 3. A história une Simeão e Judá. Ambos descenderam da mesma mãe. E Simeão herdou terras no território de Judá. A aliança dessas duas tribos era natural. Juízes 1, do versículo 4 ao 5, os cananeus e os fariseus, Bezeque, a área da batalha entre os israelitas e os cananeus, é desconhecida. Muitos estudiosos acreditam que o combate aconteceu próximo a Kirbet Beska, a cerca de 5 km a nordeste de Geze, a noroeste de Jerusalém. Entretanto, a passagem de 1 Samuel 11, do versículo 8 ao 11, menciona uma cidade chamada Bezeque, a nordeste de Siquém, no território de Manassés, onde Saul fez o censo das pessoas, considerando que Judá estava liderando uma campanha em favor de todo Israel. Uma batalha no território de Manassés é bastante provável. Mais tarde, Judá conduziu operações militares em seu próprio território. Juízes 1, do versículo 6 ao 7. Adoni-Bezeque, o nome deste rei, significa Senhor de Bezeque, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Isso impediria que Adoni-Bezeque pudesse engajar-se em batalhas novamente, visto que os polegares são necessários para empunhar uma espada, e os dedões dos pés servem para correr. A prática da mutilação em inimigos derrotados, registrada em documentos antigos, encontrados na Mesopotâmia e na Grécia, foi exercida pelo próprio Adoni-Bezeque como consequência de suas ofensas. Entretanto, Adoni-Bezeque morreu. Juízes 1, do versículo 8 ao 9. Após a batalha, Bezeque, Judá levou as operações militares contra os cananeus para Jerusalém, as montanhas, a parte sul e as planícies. Jerusalém foi tomada e queimada, mas não povoada. O versículo 21 estabelece que Benjamim não expulsou os jebuseus da cidade. A conquista completa e o povoamento de Jerusalém não foram feitos até o tempo de Davi. Juízes 1, versículo 10. O nome Hebron significa confederação. Esta cidade chamava-se anteriormente Kiriat Arba, literalmente cidade de 4. Arba também era o nome de um líder dos Anaquins. Presume-se que, por causa desses nomes, Hebron fora originalmente uma aliança entre 4 cidades. Ela, que ficava aproximadamente a 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, foi o lugar onde Abraão assentou-se e construiu um altar. E feriram a Sesai e a Imã e a Talmai. Caleb expulsou estes 3 homens de Hebron. Que Deus possa continuar falando ao seu coração grandemente. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!